Estamos de volta com o TVE Esportes, aqui na sua TV Educativa, Canal 3. Os assinantes da NET assistem no Canal 6. E agora vamos conversar com os nossos convidados, falando exatamente das especialidades. Primeiramente com o João Batista. João, como é que estão os campeonatos amadores? Fiquei sabendo que CSA e CRB já estão fora, já não vão participar da Taça São Paulo de Juniores. As finais já estão acontecendo. Como é que está o campeonato, com representação profissional, sem representação profissional? Queria que você falasse um pouco sobre isso. As semifinais do Sub-15 sem representação profissional, teve o jogo de ida agora nesse final de semana. No próximo final de semana terá o jogo de volta do Sub-15 sem representação também. E já houve o jogo de ida também do Sub-15 com representação profissional e do Sub-18 com representação profissional. Então, já agora na próxima quarta-feira, a bola já vai rolar de novo o jogo de volta do Sub-15 Sub-18 com representação profissional, e onde sairá os dois finalistas para decidir o campeonato alagoano, quem são os dois clubes que irão representar o estado de Alagoas na Copa São Paulo 2013. Onde está sendo decidida essa semifinal, no jogo de ida agora, Corinthians e Dínamo, foi um placar de 2-2. O Asa recebeu o CSE de Palmeiras dos Índios, ganhou o jogo de 3-0. Naturalmente o jogo de volta vai mais a gerenciar isso, administrar. Já fica um pouco mais o jogo mais complicado, eu digo assim, o jogo com o Dínamo, que o Corinthians jogou em casa. E naturalmente é uma coisa que está interiorizando a competição, como eu venho sempre dizendo isso. Com essa inovação do futebol alagoano, está interiorizado na competição. E agora podemos dizer que um dos dois clubes do interior irá representar o estado na Copa São Paulo de 2013, que é o Asa ou o CSE, e aqui em Maceió, entre Dínamos e Corinthians, naturalmente são os dois clubes que poderão chegar à final e, consequentemente, representar o estado numa Copa tão importante que é a Copa São Paulo. O Dínamo é uma grande surpresa, João? Eu não diria surpresa, como eu disse anteriormente no primeiro bloco, que as tecnologias estão muito bem avançadas e hoje quem tem o computador procura se especializar, porque hoje você se especializa, capacita, ou então você não pode viver no mercado desse tão evoluinte e que nós já estamos há 12 anos no século XXI, a gente precisa saber isso, que as coisas estão mudando e por conta disso, eu acho que da inovação está crescendo isso. Tem também o Comercial de Viçosa, que estava... No Sub-15, né? Estava tanto tempo fora da competição, já Garotada voltou. arrebentou esse ano, já perdeu o jogo de ida de 1-0, joga em casa decidindo, podendo ganhar de 1-0 e está classificado para decidir. Né? Então realmente isso não está sendo muito fácil, não. O futebol está chegando numa modernização, porque estamos tentando incorporar isso numa competição que teve 66 clubes disputando numa competição dessa, envolvendo todo o estado todo. Então isso é muito importante, eu não tenho dúvida disso, que será de grande aproveito todo esse trabalho que está sendo feito pelos clubes, naturalmente, que vai ajudar a formar os grandes clubes do estado, como CSA, CRB, Asa e Corinthians, todos os clubes que disputam a primeira divisão e, consequentemente, os clubes da primeira divisão, porque esse celeiro de atletas, de jogadores, é muito grande e, com isso, realmente inova muito o futebol. E prova disso é a safra que deve aparecer isso, e nós estamos precisando de grandes jogadores, não tirando os méritos do momento, de novas revelações para representar o Brasil na Copa de 2014, que é a grande esperança do brasileiro ser campeão no seu país, né? Depois de tantos anos fora de disputar uma Copa no Brasil. Agora, campeonato feminino é também uma inovação, e a federação sempre apoiando. A Charlene também vai dar a sua opinião em relação a isso, já que temos hoje a ilustre presença de uma mulher aqui na nossa bancada, mas o campeonato feminino ele está crescendo, novos clubes surgindo, e temos uma grande inspiração que é a maior do mundo, que é da nossa terra, que é a Marta, né? Isso realmente, Júnior, é uma satisfação muito grande para o futebol de Alagoas, porque isso é uma determinação da CBF por conta dessa Copa do Brasil que já existe. O campeão alagoano, se o campeonato nosso fosse aproximadamente de 14 clubes ou 16, posteriormente nós poderíamos conseguir 2 vagas. Já tinha conversado isso com o presidente da federação, para a gente viabilizar junto com a CBF, a gente conseguir a 2ª vaga da Copa do Brasil para 2 clubes do estado, como tem em outros estados, 2 clubes representando. Então, com isso, realmente é uma inovação muito grande. O que falta exatamente é investimento, não só aqui no estado de Alagoas, no Brasil todo, na questão do futebol feminino. Vocês observam que o Santos faz um time, depois já disputou, foi campeão. Desfaz, né? Parece que é uma coisa setorizada para a competição, depois não dá sequência para as garotas. É por conta desse custo-benefício que os clubes querem. Hoje eu considero um clube
como um supermercado, ele tem que ter o produto para a venda, para poder ele se manter, porque sem receita você não tem como sobreviver. Então todos os clubes precisam de receita, e nós observamos aqui, o nosso clube do nosso estado aqui, a receita, você for chamar, o que é receita hoje no clube para fazer o planejamento para o ano inteiro? Então tem que estar com a cuia na mão, pedindo ajuda de um e de outro para poder sobreviver. Né? Então isso que é exatamente que precisa se inovar no estado de Alagoas, que podemos se dizer isso, que precisa ter uma cota específica para cada clube, e não só especificamente para clube profissional, também com os clubes amadores que são os formadores, não só na parte do esporte, né? Tem tantas modalidades esportivas no estado para a gente revelar grandes talentos para representar bem o estado de Alagoas e o Brasil em todas as competições aí, nas Olimpíadas, nas Copas do Mundo. Então, enfim, isso realmente é de suma importância por conta desse envolvimento que nós estamos, como eu disse anteriormente, e no século XXI a gente precisa realmente inovar tanto isso, como tem tanto inovado, o nosso estado tem crescido muito em cima disso. E eu espero naturalmente que isso sirva de exemplo, e o espelho está aí, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está aí, a Eurocopa agora aí na tela da televisão, você vê os destaques estão aparecendo, vê os frutos dos clubes estão aí, e o caminho é esse, é televisão, investir na base para poder, a questão, como você disse, que nós não encontramos hoje o CRB e o CSA, é porque todo o trabalho da base é longo prazo, não se pode fazer um clube para disputar uma competição. Né? CRB e CSA não participam de campeonato feminino. Eu acredito, se eu estiver errado, queria que você me corrigisse. Não investe na questão do futebol feminino. No futebol sub-18, com representação profissional para ir para a Taça São Paulo, não vão participar da final, já estão fora da Taça São Paulo, os dois maiores. Quer dizer, há uma falta de apoio, uma não preocupação das diretorias, já que você convive com esse pessoal da parte amadora, de CSA e de CRB, que são os maiores da capital, em relação a esse segmento, João? Olha, eu não diria assim falta de apoio. O que falta realmente é exatamente um trabalho, porque eu vejo e tenho conversado com alguns deles quando tenho a oportunidade, e que digo que esse celeiro de clubes amadores que tem na federação deveria ter, como sugestão, essa oportunidade ímpar aqui, que esses clubes amadores deveriam trabalhar para os clubes da primeira divisão do estado de Alagoas, deveria ter uma parceria dos clubes, e que fizesse com que todos os atletas que viessem dessas divisões de base desses clubes tivessem os olheiros, como bem a Charlene falou aqui, espalhados nesse clube, que formasse sempre os clubes grandes da capital e que viesse representar, que tem uma estrutura melhor, naturalmente. Não significa que um clube do interior não tem essa estrutura, mas podemos dizer que o CRB foi eliminado pelo ASA, não é? Foi pelo... time desconhecido, né? O Dinamo está aí disputando... Eliminou o CSA. Eliminou o CSA, porque também é um time da capital que também conhece a estrutura do CSA. Então, ele vincula hoje, porque hoje você vê o biotipo hoje dessa competição do Sub-18, que é exatamente a mina do ouro desses olheiros. Por exemplo, o campeonato amador sem repressão profissional, parece mentira, mas é tanta gente investindo hoje nos clubes amadores sem repressão profissional, Janine, que antes eu observava, ia nos campos, eu sempre faço visitas e saio fazendo em jogos, e via que eles nem levavam água, nem gelo, nem nada. Hoje tu vê uma estrutura que os clubes têm que você não imagina. O cara joga o time da capital, hoje para se deslocar, ele ia de ônibus, agora ia de ônibus de linha, agora locam um ônibus porque os caras estão investindo, porque sabem que a necessidade de se formar atleta profissional. Os garotos, né? Os garotos, que atleta profissional hoje está difícil. Então, começando de baixo, já numa estrutura boa. Então você tem uma idade muito boa, que é essa competição do Sub-15, que é de 13 a 15. Quando você disputa um ano subsequente, Sub-16 já está no Sub-18, porque é onde está a mina do ouro, onde é que os caras têm os frutos mesmo, onde tem, por exemplo. Aqui nós não contamos os atletas que os empresários levam aqui do estado, que não jogam no novos CSA. Que nem joga no CSA, nem no que despontam fora, que não passaram pelos não no CSA, nem no CRB, e nem jogam no Rei Pelé, tá, desponta, por conta desses caras que estão trabalhando nessas bases, nos bairros, fazendo aqueles clubes lá, investir, para poder ele formar o atleta. Quando ele vê que porque o dom de jogar bola, você não aprende dentro de campo, você já traz ele é só aperfeiçoar, né? Então, fundamentos. E quem tem esses grandes clubes, que tem essa grande estrutura, leva lá, o cara lapida ele, passa lá 2, 3 anos. O maior exemplo de formar atleta em laboratório foi o Messi, que nunca jogou na Argentina. Ele foi direto lá com 13 anos. 13 anos foi para a Europa. Então, quer dizer, o laboratório que faz. Então, os grandes clubes hoje, você chega no Bahia, tem 200 meninos, chega no Vitória, tem 200 meninos, no Cruzeiro tem 200 meninos, em São Paulo tem 300 meninos, 500 meninos. Então, esperando que um dê certo e traga uma boa receita. Porque isso é longo prazo. Então, como o nosso futebol alagoano, nosso imediatismo, dentro, por exemplo, terminou o alagoano, tem que fazer novo time. Fecha as portas. Terminou o alagoano, tem que fazer novo time.
Porque nós não temos a estrutura que chama aquela renda fixa, a cota fixa. Que se não tiver isso, vai fazer. Porque os anos anteriores, por exemplo, aquele programa do governo que tinha aquele Gol Beleza, aquela coisa, você vê que o futebol de Alagoas deu uma crescida, porque tinha uma renda extra. É o auxílio financeiro para poder sempre manter. Hoje não existe isso mais. Mas em relação ao futebol feminino, Charlene, como o João falou, em relação à não participação dos clubes grandes, você acompanha o futebol feminino? Você observa os campeonatos? Acompanho quando acontece algum campeonato alagoano. Geralmente eu costumo acompanhar as rodadas, pelo menos me inteirar dos resultados. Agora eu concordo com o que o João falou, que falta investimento, falta o apoio, tanto do serviço público quanto do serviço privado, né? Porque são clubes que se preparam de forma improvisada, né? De maneira artesanal. As meninas, elas, para treinar, tem que deixar o trabalho, às vezes tem filho, às vezes tem casa para tomar conta. Ou seja, se fosse... O futebol é uma atividade paralela. É uma atividade paralela, não é algo assim que elas pudessem se dedicar em tempo integral, como acontece com o futebol masculino. E a gente sabe que as equipes amadoras também têm essa dificuldade. Mas o feminino, né, acho que por ser feminino ainda não ultrapassou essa barreira de chegar a ser algo profissional. Se fosse profissional, eu não falo só aqui no nosso estado não, se fosse profissional, a Marta não precisaria jogar lá fora. Ela estaria jogando aqui, a gente poderia até ter um campeonato brasileiro feminino. E o que a gente tem é uma Copa do Brasil, que é um torneio, uma coisa curta, que não valoriza o futebol. Que a própria Marta participou, o Santos, como a gente até conversava, faz uma coisa setorizada. Contratou a Marta para a Copa do Brasil. Não foi para uma sequência, um campeonato, porque ela sabe que não tem. Ela tem que correr para fora. Justamente, e essa é uma das grandes bandeiras que a Marta levanta, né, dizendo que tem que haver investimento no futebol, porque nós temos a melhor jogadora do mundo, mas nós não vemos ela jogar aqui, na casa dela. Então eu acho que falta investimento, falta mais apoio, falta esse olhar diferenciado dos empresários, dos políticos, porque se o Brasil é o país do futebol, ele é para todos, tanto para homens quanto para mulheres. E em relação ao que o João falou, em relação aos garotos, esse investimento que está acontecendo na base, que são geralmente, como você falou, a menina dos olhos de ouro, os empresários, a classe que trabalha com futebol, está investindo muito nessa garotada de 16, 17 anos, com esse pensamento de exportar rápido, sem que eles passem por aqui. É por aí o caminho, Charlene? Eu acho que não seria esse o caminho. É interessante, é rentável para os clubes. A gente tem exemplo disso, o Corinthians, que é um celeiro de jogadores que exporta eles para a Europa, para vários outros lugares. Você fala o Corinthians Alagoano. Corinthians Alagoano, isso. O Corinthians tem uma base muito grande e faz esse trabalho muito bem aqui no estado. Só que a gente observa que CSA e CRB tem muito esse imediatismo que o João falou. Alguém se destaca, um garoto da base já começa a se destacar, já mostra o seu talento, o pessoal, ao invés de formar esse talento no clube e fazer com que ele se desenvolva no clube, não, já pensa no dinheiro que ele vai dar, já vende ele e depois a equipe fica descoberta para uma competição como o Campeonato Alagoano, onde poderia ser um celeiro de novos craques. O Campeonato Alagoano hoje, infelizmente, é um campeonato onde nós vemos ex-jogadores em atividade. Né, porque vem muita gente para encerrar a carreira aqui em Alagoas e não é isso que poderia acontecer. O Campeonato Alagoano já foi um campeonato de chamar a atenção nacionalmente na década de 70, na década de 80, CSA e CRB disputando Taça de Prata, né, várias outras competições, e hoje a gente não vê isso. Né, os meninos da base, eles têm uma formação inicial aqui, mas quando começam a encaminhar se realmente ele mostrar valor, se a própria crônica aí vê que ele tem futuro, aí o pessoal não segura ele. O pessoal não segura, já pensa no dinheiro, até porque, como o João disse, nossos clubes não têm receita, né, aquela receita fixa, dependem muito do que vai aparecendo. Então, quando aparece um jogador desses, o pessoal vai dizer, eu vou estar segurando o menino aqui quando eu poderia levar para lá e ganhar dinheiro. Então, é complicado, né? O investimento na base deveria ser feito, sim. E eu acredito que, até porque esses meninos, quando entram num clube como CSA, CRB, eles querem colaborar com aquele clube do coração. E querem crescer, serem famosos dentro do CSA, dentro do CRB, para depois brilhar lá fora. E a gente não vê isso. O menino começa com 10, 11 anos, aí quando já está com 17 anos, esquece CSA, esquece CRB, vai lá para fora. E onde é que fica o nosso estado? É verdade. Agora temos uma novidade aqui, exclusividade em nosso programa, que é o Campeonato Sub-20. Você guardou isso para o TV Esporte, né, João? O que vai acontecer? Que campeonato é esse?
É uma Copa que nós iremos fazer, vamos apresentar na próxima dia 26, na terça-feira, na federação, os clubes filiados todos à federação, que a gente vamos propor a ele fazer uma Copa dividida, a Copa do Interior e a Copa da Capital, para baratear custo, naturalmente, como eu bem frisei, é questão econômica, e essa Copa a gente vamos envolver o Sub-20, que é exatamente numa fase que vamos precisar dos atletas para disputar o campeonato alagoano e posteriormente a segunda divisão, que a gente pretendemos fazer a partir de julho, julho, agosto e setembro. Em setembro inicia-se a segunda divisão, possivelmente nesses 20 ou 30 clubes que irão disputar esse Sub-20. Naturalmente vai sobrar atletas para fazer exatamente uma base boa da segunda divisão e baratear o custo da competição. Seriam preliminares também de Série B? Isso pode, porque como a CBF não autoriza preliminares nos campeonatos brasileiros, ela veta isso. E por conta das 2 horas que tem que terminar para um jogo de 4 horas, você tem que começar de 12 horas para 2 horas antes, está o campo disponível. Seria um castigo muito grande. Aí fica muito difícil para a gente fazer isso. Então, mas como essa interiorização é muito boa, e os clubes do interior que estão disputando isso, têm os estádios em boas condições, e observe que terminando essa competição agora, não houve nenhum incidente e os campos são bons, e a gente vamos levar essa proposta para que a gente traga com isso e faça inovar e tire alguns atletas que após completar 18 anos, que saiu do Sub-18, naturalmente não teve a chance de ir para o profissional, nessa do Sub-20, naturalmente ele pode até, nesses 2 anos que ele tem do Sub-20, ele pode até se deslanchar e aparecer, que vai ajudar também o nosso estado, alguns atletas, que os nossos grandes clubes da primeira divisão, para deixar de fazer, como a Charlene falou aqui, fazer o time de aluguel, né? Todos os anos tem que contratar um caminhão de jogador, né? E a expectativa de quantos clubes, João? Olha, aproximadamente são 24 da primeira divisão com representação profissional que tem, com mais 12 sem representação profissional, então 24 com 12, 36. Eu não sei. Seriam 36. Eu não sei se todos irão disputar, né? Porque quando fala que é uma fase que a gente vai fazer também, que é um ano muito político, eu não sei se isso vai influenciar em relação à questão de apoio, né? A questão financeira do município. Os prefeitos não vão poder apoiar por questão mas eu já tenho tido alguns contatos com alguns clubes e eles estão animados e me cobrando isso, e eu vou tentar ver se na medida do possível incorporar isso e fazer com que nós já temos aqui dentro da capital a disponibilidade de 6 campos. Temos o estádio lá no tabuleiro do João Batista, o Nelson Peixoto Feijó, o Mutanho do CSA, o Anapaz Junsara disponibilizou, o Cordeirão na Massagueira e o Euclidão em Marechal Deodoro. Então, dentro da capital já temos 6 campos. 6 campos. E ainda... O interior também tem toda a gama, lá, ainda tem mais o Cleto Marquiluz, e a gente vamos ver se a gente não usa por conta de uma competição ser melhor, ver se a gente, no último caso, que a gente vai tentar usar o Cleto Marquiluz, mas a priori é botar uma competição dessa que vai exatamente inovar com isso. E eu espero que os clubes tenham proveito nisso. E revela o jogador, né? Porque você todo ano vai ter que contratar jogador para fazer o time, fica esperando. É um bom laboratório, né? E voltando aí um pouco do que você falou, os 2 atletas que se revelaram no CSA, na parte amadora, não sei se você lembra, parece que são 2 que foi para o Palmeiras. Wagner e Wilson. Então, que ele nem se despontou assim, com brilho mesmo no CSA. Mas a necessidade econômica financeira do clube é tão grande. Fez com que vendesse. Porque ele passasse mais 2 anos, como a época de Peu, Jorge Siri, Manelzinho Silva, desse povo assim, que viesse crescer, ganhar essa simpatia do torcedor, que tivesse, se no CSA tivesse 3 atletas da base, que tivesse a carisma do torcedor, se o CRB tivesse da base 3 ou 4 atletas da base que tivesse a carisma do torcedor, que visse jogar e enchesse os olhos, como nós também, eu acho naturalmente... O investimento no Alagoano seria bem menor. Bem menor, e a questão do torcedor seria muito maior. Seria maior. Mas você tem que trazer o jogador para tentar ver se ele vai acertar, porque é o que a gente tem visto aqui nos últimos anos. É o que está acontecendo no Campeonato Alagoano. Mas a gente ainda vai falar um pouco sobre futebol amador. Essa Copa Sub-20 realmente vem para somar e engrandecer o nosso futebol. Tem muita coisa ainda no terceiro bloco. Você não sai daí, a gente volta já.